Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu rogo a Ti que abençoe, Senhor, a vida da Tua filha que estará ministrando a Tua palavra nesta hora, que o Senhor conceda graça e sabedoria e que por meio dela, Senhor, todos aqui sejam edificados. Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, e prepare também o nosso coração para ouvir a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Como é isso, hein? Chorando, eu me emociono com as crianças, mas eu fui convidada, né? Posso dizer assim, convidada? Ou forçada, intimada, para falar algo sobre as mães. Hoje é uma noite especial e durante o dia todo, né? É falado sobre mãe. A gente teve um café das mães aqui abençoado. E recebemos muitas homenagens. Eu creio que você, nesse dia, recebeu um carinho especial do seu filho, da sua filha. E o nosso coração de mãe fica assim, derretido. Mas já foi orado sobre a minha vida. E não vou falar das mães estressadas nessa noite, não. Eu vou falar sobre algumas mães da Bíblia. Eu sei que o nosso culto tem a presença de homens, de crianças, mas vocês também são filhos, né? Cada um tem uma mãe, embora que alguns não tenham a mãe presente, assim como eu, e nesse dia a gente passa muitas coisas na nossa cabeça, mas nós temos um Deus poderoso, que supre todas as nossas necessidades. E assim como as crianças já falaram nesta noite, elas fizeram a introdução daquilo que Deus falou ao meu coração. E eu muito me emocionei com isso, porque o meu desejo é nesse tempo que me resta, que eu sei que hoje está bem corrido, mas eu gostaria de falar com vocês o exemplo de 4 mães na Bíblia. Sabemos que existem vários exemplos de mães, mas eu queria falar de uma mãe chamada Joquebede, né? Assim como já foi feita e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, é onde fala do nascimento de Moisés. Diz assim a palavra do Senhor. Bom, glória a Deus. Está melhor? Pronto, então vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 2, verso 1 diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e criar criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-no. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela a trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho.
esta lhe chamou Moisés e lhe disse: porque das águas o tirei. Assim como nós já vimos na introdução da peça, nós estamos falando aqui de Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés. Embora o texto não fala, diz só que foi-se um homem da casa de Levi e casou com a descendente de Levi, mas no livro de Êxodo 6:20 vai falar do seu marido e de Joquebede. E essa mulher, ela teve Moisés numa época muito difícil. O que aconteceu na época de Joquebede? O rei, vendo que o povo hebreu estava crescendo muito, o rei decidiu matar os meninos. E aí ele pediu para as parteiras que elas, quando nascesse um menino, matasse a criança, não deixasse viver, mas as meninas poderiam viver. E aí as parteiras, temendo ao Senhor, não fizeram isso. E Deus abençoou aquelas parteiras por não ter matado essa criança. E aí o rei, ele se enfureceu, porque ele viu que as parteiras não estavam cumprindo. E quando ele foi perguntar às parteiras por que elas estavam deixando as crianças viver, e elas disseram, era porque as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vigorosas. E antes que as parteiras cheguem, as crianças nascem. E assim, Deus fez com que aquele povo crescesse e aqueles meninos não morressem. O rei ficou com muita raiva, furioso, e aí ele fez um decreto, deu uma ordem. Ele disse, então a gente vai fazer assim. Todo menino que nascer vai ser jogado no rio Nilo. E era um decreto do rei. E vocês sabem que um decreto do rei tem que obedecer. Nesse contexto, Joquebede está grávida de Moisés. E eu fiquei pensando, ao meditar sobre esta mulher, que é uma mãe que protege. Joquebede foi uma mãe que protegeu Moisés. E aí o que acontece? Nós sabemos que não é fácil esconder uma criança. E tem criança que chora muito, né? Vocês que são mães sabem que tem hora que a gente não consegue fazer com que a nossa criança se cale. E como Joquebede conseguiu fazer com que Moisés não chorasse? Por quê? Porque como era um decreto do rei, obviamente os soldados eles passavam nas casas fazendo vistoria para ver se tinha alguma criança. E se tivesse, com certeza seria jogado no rio. E o rio era cheio de crocodilos. E aí, pense, os crocodilos comiam os bebês. Que tristeza esse rei fez. Mas aí Joquebede, ela foi muito sábia. E eu tirei 3 lições de Joquebede para nós, mães, nesta noite. A primeira lição é que ela foi muito sábia. Por quê? A Bíblia vai dizer que ela conseguiu esconder Moisés na sua casa por 3 meses. Minhas irmãs e meus irmãos, será se nós teríamos essa sabedoria de esconder uma criança? Porque eu fico me perguntando como ela fez. Mas ela conseguiu. Quando ela não poderia mais esconder esta criança, aí ela foi uma mulher muito corajosa. Porque o texto vai dizer, no verso 3, que ela não podendo mais esconder, Deus deu sabedoria a ela e ela fez um cesto. E nesse cesto, um cesto de junco, e ela calafetou com betume. Ela colocou, revestiu todo o cestinho, vamos dizer assim, com argamassa, algo que ficasse bem fechado. Por quê? Ela ia colocar a sua criança dentro desse cesto e ia colocar dentro do rio. E aí a água não podia entrar dentro desse cesto. E ela fez isso, né? Com muita coragem, com muita sabedoria, preparou todo o cesto, colocou Moisés dentro do cesto. E aí eu vejo ela como uma mulher sábia, como uma mulher corajosa e como uma mulher que confiou no Senhor. Porque ela, quando coloca aquela criança dentro daquele cesto, ela não sabia, minhas irmãs, meus irmãos, onde essa criança ia parar. Ela colocou, o texto vai dizer que ela colocou no carriçal à beira do rio. Mas Deus foi com aquela criança. Deus tinha um propósito com aquela criança. E Deus abençoou aquela mãe, dando sabedoria para fazer isso.
E ela coloca a criança, e o texto vai dizer que a princesa, que era a filha do faraó, era filha do homem que fez a lei para matar as crianças. E aí eu observo que Deus era na vida de Joquebede em todo o tempo. Porque aquela princesa, ela poderia ter visto o cesto, colocado a criança, e a Bíblia vai dizer que Moisés era formoso, era um menino muito lindo. E ela, quando abre aquele cesto, ela tem compaixão daquela criança. E ela poderia ter pegado a criança e jogado no rio, porque era o decreto do pai dela. Mas ela não faz isso. E aí eu observo e vejo a grandeza de Deus cuidando daquela criança, porque Deus tinha um propósito. E aí ela pega aquela criança, e é interessante que a sua irmãzinha, Miriam, ela sai, né, acompanhando para ver onde esse cestinho com aquela criança vai parar. E muito inteligente aquela criança, quando ela vê a princesa pegando o bebê, e ela pergunta: queres que eu vá chamar uma das hebreias, para que sirva de ama e crie a criança? E aí aquela princesa disse: vá chamar. E ela corre, chama a mãe. E eu imagino a alegria daquela mãe, vendo que o seu filho não tinha sido engolido pelos crocodilos. E ela pôde ter o bebezinho de volta. E ele só tinha 3 meses. Que alegria para Joquebede. E aí ela pega aquela criança, leva para casa e vai cuidar. A Bíblia não diz quanto tempo ela passou com Moisés. Só diz que foi um tempo, até o tempo dela amamentar, né? Nós sabemos que hoje é um tempo de amamentação, mas naquela época a Bíblia não diz quanto tempo. Acreditamos que era por volta de 5, 6 anos que as crianças elas ficavam amamentando, né? Ainda as mães. E aí, depois que Joquebede faz tudo isso, cuida daquela criança, aí chegou um tempo. Ela tinha um tempo de ficar com o seu filho. E eu fico pensando, nós temos os nossos filhos, temos muito tempo, né? Até, muitas vezes, quando até eles casarem, que saem da nossa casa, vai viver a sua vida, mas está ali pertinho de nós. Joquebede não. Ela tinha um tempo de ficar com Moisés. E aí, durante esse tempo que ela ficou com Moisés, ela ensinou. E a lição que eu quero trazer para nós, mães, nesta noite, que o pouco tempo que ela teve com Moisés, ela ensinou Moisés, ela mostrou a Moisés quem era Deus, ela mostrou a Moisés o povo dela, e ela foi ensinando a Moisés. E é tanto, meus amados irmãos, que lá no livro de Hebreus, quando ela está na galeria dos heróis da fé, junto com seu esposo, por ser uma ação de fé, ter colocado aquela criança na beira de um rio, sem saber o que poderia acontecer. E lá nos heróis da fé, vai dizer que Moisés, quando já feito homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Todo o ensinamento que Moisés teve lá, né, com a outra mãe, a filha do faraó, ele aprendeu muitas coisas, mas a base ele aprendeu com Joquebede. O pouco tempo que ele ficou com ela, ela ensinou. Por isso que ele entendia quem era seu povo, por isso que ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Louvado seja Deus pela vida dessa mulher, que em pouco tempo ela soube plantar no coração de Moisés o ensino da palavra do Senhor. Ela contou para Moisés o seu povo, como vivia. E Moisés, nós sabemos quem foi Moisés. Moisés foi o grande libertador. Moisés foi aquele usado por Deus para libertar o povo do Egito. Louvado seja Deus. Então, essa é uma mãe que protege. Você tem protegido seu filho? Você tem ensinado a palavra do Senhor para o seu filho? Essa é a lição de Joquebede para nós. E a outra mãe que eu queria trazer como exemplo para nós nesta noite é Ana. Ana, mãe de Samuel. Se encontra lá no livro de 1 Samuel, bem conhecido essa palavra, a igreja já conhece. E aqui nós vemos 1 Samuel 1,
Eu não vou ler o texto todo, eu vou ler apenas 3 versos que se encontram no verso 26, o 27 e o 28. Diz assim a palavra do Senhor. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. A igreja conhece a história de Ana. Ana era uma mulher que era estéril. Ela não podia ter filhos. E aí ela vivia, a Bíblia vai dizer que ela vivia angustiada, porque seu esposo ele tinha outra mulher. E aí essa mulher chamada Penina, seu esposo era Eucana, e aí ela ficava insultando Ana. Ela ficava criticando Ana porque Ana não tinha filho. E aquilo angustiava o coração de Ana. Imagina, você tem seu marido e aí a outra mulher ficava zombando porque ela não podia ter filho. E aí a história vai dizer, a narrativa do texto diz que eles de ano em ano vão oferecer sacrifício ao Senhor. E quando eles estão lá, Ana vai orar. Ana vai clamar diante do Senhor. E a Bíblia diz que ela não consegue nem abrir a sua boca. Só se movia os lábios, de tão angustiada que Ana estava. E aí o sacerdote, vendo, né, Ana naquele lamento dela diante do Senhor, ele a tem por embriagada. E ela diz: não, meu Senhor, eu não bebi bebida forte nem vinho. Porém, tenho derramado a minha alma diante do Senhor. E o sacerdote ali diz: por essa tua petição vai. E Ana crê. Ela era estéril, não podia ter filho, mas ela pediu ao Senhor. E ela fez um voto ao Senhor. Ana orou por Samuel antes mesmo dele ser gerado dentro do seu ventre. E ela faz um voto. E ela diz: Senhor, se tu me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Então, Ana pediu um filho para ela, para ser mãe, mas ela disse que ia devolver ao Senhor. Ela fez um voto. E aí eles oferecem o sacrifício e volta. Quando ela volta, a Bíblia vai dizer que aí seu marido coabitou com ela, e aí o Senhor se lembrou de Ana. O Senhor se lembra de Ana e dá um filho a Ana. E aí, quando ela tem aquele filho, ela não volta para oferecer sacrifício. E ela diz que só vai quando o menino for desmamado. Não sabemos a idade. Mas ela também, como Joquebede, tinha um tempo de ficar com essa criança. E aí, ela de espontânea vontade para oferecer ao Senhor, ela vai e leva Samuel para o Senhor. Ela entrega ele aos cuidados do Senhor. E aí é onde nós lemos que ela disse, ela chega lá com esta criança, e o profeta, eu creio que ele nem lembra mais de quem era Ana, e ela diz: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve orando ao Senhor, e por este menino, com Samuel nas mãos, orava eu, e o Senhor me deu, e eu estou aqui para te devolver por todos os dias da sua vida. E aí Ana entrega Samuel para ser criado por um sacerdote já idoso. E Ana volta. E Ana só via o filho dela de ano em ano. E a Bíblia vai dizer que quando ela vai visitá-lo, ela leva uma estola sacerdotal. E eu fico pensando naquela criança, tão pequenininha, vestida como um sacerdote. Os meninos apresentando aqui, né? E eu pensando em Samuel lá, coisa linda, com a estola sacerdotal, Ana entregando o filho aos cuidados do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Ana deixou o filho lá com o sacerdote ali e voltou. E Deus a agraciou e deu mais filhos e filhas a Ana. Mas Samuel foi consagrado ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que crescia Samuel e o Senhor era com ele.
Meus amados irmãos, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Samuel foi um profeta do Senhor, porque aquela mãe orou, era estéril, e Deus a concebeu aquela criança aos cuidados de Ana. Deus tem nos dado os filhos. Nós somos mães. E devemos consagrar os nossos filhos ao Senhor. Não como Ana, tinha um propósito na vida de Samuel. Hoje você não precisa pegar a sua criança e trazer aqui e entregar ao pastor Hamilton. Não. Mas consagre ele na sua casa ao Senhor. E você que ainda não é mãe, já vá aprendendo nesta noite a consagrar os filhos que vocês vão ter ao Senhor. Sabe, irmãos, e eu vejo atualmente muitos pais preocupados com tantas coisas. Né? Os pais investem na educação. Não que seja errado investir na educação dos nossos filhos. Devemos investir. Mas o propósito é que deve ser diferente. Nós devemos, como pais, pensar nossos filhos consagrados ao Senhor, servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Porque eu fico pensando naquela mãe, a alegria de ver o seu filho servindo ao Senhor. E como nós mães temos a alegria em vermos os nossos filhos servindo ao Senhor, os nossos filhos temendo ao Senhor, os nossos filhos obedecendo ao Senhor. E Ana foi uma mãe que orou pelo seu filho antes dele ser concebido. E muitas vezes eu vejo mães que têm os filhos do seu lado e nem ora por ele. Sabe, irmãos, nós precisamos orar pelos nossos filhos, nós precisamos colocar a mão na cabeça dele, nós precisamos interceder pelos nossos filhos. Porque nada melhor do que o filho saber que tem uma mãe que ora por ele. Que ele está na escola, que ele está no trabalho, mas a mãe está ali, orando por esta criança, orando pelo seu filho. Oh, irmãos, como é maravilhoso nós nos preocuparmos e investirmos na vida dos nossos filhos para que eles venham aprender do Senhor. Porque nós investimos em eles estudar e vai para a universidade, fazer um mestrado, fazer um doutorado, ser alguém muito grande, muito especial aqui nesse mundo. Mas tudo isso vai passar. Lá no céu não vai ter mestrado nem doutorado. Lá no céu vai ter filhos de Deus. E que nós possamos, como mães aqui nesta noite. Eu estou voltando a palavra para a mãe, mas o pai também. Porque hoje é o dia especial, o dia das mães. Para que aqui tenha muitas mães de oração. Mãe que esteja ali clamando pelos seus filhos. E a palavra do Senhor vai dizer, com essas pessoas que têm esse pensamento de aprender só aqui na terra. Buscar as coisas, a riqueza aqui da terra. E Jesus, quando está falando de riqueza, lá para os discípulos, lá em Lucas 12:20, ele vai dizer, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparados? Para quem será? Meus amados irmãos, que os nossos filhos estejam com os seus celeiros cheios do Senhor. Que eles possam ser homens e mulheres do Senhor. Então, Ana foi um exemplo de mãe que orou. Então, que aqui tenha bastante Anas, inclusive eu, que sou Ana também. Que possamos orar pelos nossos filhos, clamar, consagrar os nossos filhos ao Senhor. Porque os nossos filhos é projeto de Deus, amados. Deus tem cuidado de nós. Se nós estamos aqui como mães hoje, é porque Deus tem cuidado de mim e de você. Então ore, clama. Veja o exemplo de Ana, aquela mãe que orou, mesmo nem tendo o filho. Nem podia ter filho. E Deus concedeu essa graça a essa mãe. E a outra mãe que eu queria deixar como exemplo para nós já vimos uma mãe que protege, que foi Joquebede. Uma mãe que ora, que foi Ana. E agora eu queria falar com vocês uma mãe que vai em busca de auxílio para a sua filha. E eu estou falando da mãe cananeia, que se encontra lá em Mateus 15. Mateus 15, a partir do verso 21, que diz assim:
Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só até aqui, meus amados irmãos. Veja bem, essa mãe é uma mãe que estava sofrendo. Por que essa mãe estava sofrendo muito? Porque a sua filhinha estava em casa, possessa. Ela estava endemoniada. Pense como essa mãe estava angustiada. Mas ela, ouvindo falar de Jesus, o que é que ela faz? Deixa a sua filhinha lá e vai em busca de Jesus. E quando ela chega, não foi fácil. Não foi fácil, por quê? Porque ela vai clamando. E é interessante que ela diz assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela não diz assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão da minha filha. É a mãe mesmo que está ali clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão dessa mãe que está angustiada. E aí ela consegue, ela grita, né, diante da multidão. E o que é que acontece? Foi fácil para aquela mãe? Não. Por quê? Porque primeiro os discípulos pedem para que Jesus venha mandar essa mãe se retirar. E aí, quando essa mãe não se retira, porque ela não obedece os discípulos, ela continua clamando, aí ela vai, clama ao Senhor, e Jesus diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus também não deu muita moral àquela mulher, mas Jesus conhecia o coração daquela mãe. Jesus sabia a aflição daquela mãe, e ele não ia deixar aquela mãe sair da mesma forma. E ali há um relato, um diálogo dessa mãe com Jesus, e ele diz que não foi enviado, não foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, porém, veio e o adorou. Quando ela se prostra diante de Jesus, ela diz: Senhor, socorre-me. Aquela mãe estava aflita. E Jesus vem da aflição daquela mulher. Tem o diálogo que diz que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E a mulher é ousada, aquela mãe é muito ousada e cheia de fé. E ela diz: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus olha para aquela mulher e diz: ó mulher, ó mãe, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E o que era que aquela mãe queria? Ver a sua filha livre daquele demônio. E a Bíblia vai dizer que desde aquele momento a sua filha ficou sã. E eu imagino aquela mãe voltando para casa e vendo a sua filhinha livre daquele demônio. Aquela mãe adorou ao Senhor. Com certeza ela adorou. E ela saiu contando os feitos do Senhor. Oh, meus amados irmãos, como nós precisamos ter discernimento, assim como aquela mulher teve. Nós precisamos entender quando os nossos filhos não estão bem, quando os nossos filhos estão perturbados por alguma coisa. Às vezes nossos filhos estão sendo oprimidos pelo maligno e a gente nem percebe. Nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos, como mãe, observarmos os nossos filhos. Há muitos filhos que têm conflitos internos, que não falam com o pai, que não falam com a mãe, não diz o que está acontecendo. Mas nós, como mães, precisamos ter, além de ser uma mãe de oração, uma mãe que protege, nós precisamos ter esse discernimento. Entender com os nossos filhos, muitas vezes eles estão sofrendo bullying nas escolas e não querem falar conosco. E que nós, nesta noite, viemos ter discernimento, assim como essa mãe que saiu em busca de Jesus. E hoje você pode ir até Jesus para clamar pelo seu filho. Aquela mãe observou tudo. Ela não podia fazer nada, mas ela foi até o Senhor. Ela foi buscar a ajuda do Senhor. E o Senhor a abençoou. Então, que nós também possamos ter esse discernimento.
E a outra mãe que eu queria falar com vocês nesta noite é uma mãe que ensina seu filho na palavra do Senhor. E aí eu estou falando da mãe de Timóteo. Está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, verso 5, que vai dizer assim: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aqui é Paulo falando para Timóteo e dizendo a ele que recorda a fé que ele tem, e é uma fé sem fingimento, é uma fé verdadeira. Mas Timóteo, ele aprendeu do Senhor e teve essa fé por conta de sua mãe Eunice e sua avó Lóide. Então, se tem as vovós aqui, que os seus filhos possam aprender de você também. Você, como vó, você tem essa obrigação de ensinar os seus netos. E aqui é muito linda a história de Timóteo, porque Timóteo ele foi um grande evangelista, bem respeitado, e é tanto que Paulo escreve 2 cartas para Timóteo, ensinando, instruindo Timóteo. Timóteo era um menino do Senhor, mas Timóteo ele teve, na sua infância, o ensinamento de sua mãe e de sua avó. A avó ensinou a mãe ensinou ao filho. E Paulo dá testemunho disso. E é muito lindo, meus amados irmãos, porque ele ainda continua falando. Se você passar um pouquinho a página da sua Bíblia aí, no capítulo 3, verso 14 e 15, vai dizer assim. É Paulo dizendo a Timóteo: olha só, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo que desde a infância, Timóteo conhecia as sagradas escrituras. Quem ensinava? A sua mãe e a sua avó. E é uma lição para nós. Nós, como mães, precisamos ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor. Sabemos que a educação cristã ela começa dentro do lar. A igreja ela dá um suporte, mas a base é dentro do lar. Você, como mãe, você tem obrigação de ensinar seus filhos a palavra do Senhor. Mas o que é que nós estamos vivendo hoje, nos dias atuais? Nós estamos vivendo a era digital, a era da internet, a era do celular. E muitas mães, elas estão envolvidas nessa situação. E muitas vezes, dentro do seu lar, o que é que acontece nas famílias hoje? A família está dentro de casa, mas estão distantes uns dos outros. Estão esquecendo de fazer o culto doméstico. E fica o pai no celular, a mãe no celular, o filho no celular. É isso que nós temos visto nas famílias hoje. Mas na família de Timóteo era diferente. Claro que na época não tinha celular, né? Mas tinha outros atrativos. Mas eles não faziam isso. Eles buscavam o Senhor, ensinavam a palavra do Senhor a Timóteo. E o meu conselho para você, mãe, nesta noite: ensine a sua criança a palavra do Senhor. Ensine o seu adolescente, ensine o seu jovem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor lá em Provérbios vai dizer: ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela envelhecer, não vai se desviar. Tenha certeza que a palavra que eu e você plantar no coração dos nossos filhos, onde eles passarem, onde eles estiverem, a idade que estiverem, eles não vão esquecer da palavra do Senhor. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque quando eu estava pensando nessa palavra e pensando em Eunice, no exemplo daquela mãe, pensando em sua a avó de Timóteo Lóide, o quanto elas instruíram. E Paulo vai dizer que é uma fé
não fingida, é uma fé verdadeira. E o Senhor me levou para pensar naquela passagem que está lá em Deuteronômio. O que é que acontece? Quando Moisés está repetindo a lei, ele vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. Então, no coração da mãe tem que estar essa palavra, porque se ela ama o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, a palavra está dentro de nós. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai dizer: tu, mãe, e tu, pai, inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando no caminho, ao deitar e ao levantar. Então, em todo o tempo, assentado, andando, deitando, levantando. Ensine o seu filho a palavra do Senhor. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ele está dizendo: olha, coloca na tua casa a palavra do Senhor. Inculca a palavra do Senhor no coração do teu filho. Os mandamentos do Senhor. E nós, como mães nesta noite, como pai que aqui está, inculque a palavra do Senhor. Mas para você inculcar a palavra do Senhor no seu filho, você também tem que estar cheio da palavra do Senhor. Porque como é que você vai falar se você muitas vezes nem vive? As crianças, ela vê o exemplo. Observa no filho, quando a gente está ensinando ele a andar, a falar. Repete o que eu falo e ele vai, mamãe, e ele vai, mamãe, repetindo, papai, e ele vai dizendo. A criança, ela aprende pelo nosso exemplo. Então, que nós, mães, nesta noite, possamos ser exemplo, possamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Porque, com certeza, quando eles crescerem, não vão se desviar da palavra do Senhor. Bati aqui, misericórdia. Então, eu pensando nessas 4 mães para nós, existem várias na palavra do Senhor, mas o exemplo de Joquebede é uma mãe que protege. O exemplo de Ana é uma mãe que ora ao Senhor pelos filhos. O exemplo da mãe cananeia é o exemplo que busca auxílio pelo seu filho. E o exemplo de Eunice e Lode é a mãe que se preocupa em ensinar a palavra do Senhor. Qual tipo de mãe nós estamos sendo? Vamos sair daqui nesta noite com essa reflexão? E eu também queria dar um conselho aos filhos. Filhos, honrem vossas mães. Não faça vossas mães sofrer. Existem muitas mães que estão sofrendo com a rebeldia dos filhos. Mas você que está aqui nesta noite, veja o que a palavra do Senhor diz. Lá em Efésios 6, do 2 ao 3, Paulo vai dizer: honra a teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. Sabia que o filho que é obediente e honra os pais, ele tem longos dias aqui na terra? O que nós temos visto hoje, meus amados irmãos? Quantos jovens sendo ceifados. E quando nós vamos olhar jovens rebeldes, jovens que não temem ao Senhor, jovens que não obedecem mais pai e mãe. A Bíblia está dizendo aqui para nós que o filho que honra ao Senhor, ele tem longos dias na terra. E é longos dias bem vividos com o Senhor. Lá em Provérbios também vai dizer: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. E ele ainda continua dizendo: o filho obediente traz alegria aos pais. Então, filhos, vocês que aqui estão, se vocês forem obedientes aos pais, o Senhor se alegra. O filho insensato, Provérbio vai dizer que é a tristeza da mãe. Imagina aí um filho insensato, o quanto a sua mãe não fica triste. E nesta noite, era essa palavra que eu queria deixar para nós como mães,
para você como filhos. E nós estamos vivendo uma geração muito difícil, onde os nossos adolescentes não querem, muitas vezes, obedecer ao pai nem à mãe, nem ao pastor, nem à palavra do Senhor. Mas nós como igreja, e nós como mães nesta noite, nós precisamos orar pelos nossos filhos. E eu queria, neste momento, fazer algo aqui, com a permissão do pastor. Eu gostaria de convidar os adolescentes a vir aqui na frente. Pode vir, nós vamos orar por vocês. Se algum jovem também quiser vir, pode vir. Eu quero vocês aqui diante do altar do Senhor. Essa é uma fase difícil, onde nós ensinamos a palavra do Senhor. Satanás tenta roubar do coração deles, mas nós, como mães, vamos interceder para que a palavra seja plantada nesses adolescentes. Vocês são bênçãos do Senhor. E eu tenho certeza que grandes coisas, assim como Timóteo era uma criança e sua mãe ensinou a palavra do Senhor e ele foi um grande evangelista. Quem sabe não se levanta aqui grandes Timóteos, evangelistas, missionárias, pastores, para fazer a obra do Senhor. E nós vamos orar. Nós como igreja do Senhor. E eu convido o pastor Hamilton. Quero também convidar os presbíteros. Eu quero que vocês venham aqui e orem. Coloquem a mão na cabeça desses adolescentes. E nós vamos orar por eles, porque não é fácil para eles. É muita cobrança. É muita coisa acontecendo na vida desses adolescentes nos colégios, e eles sabem disso, não é verdade? A pressão. O pai e a mãe ensinando a palavra do Senhor, e o colega dizendo, não, vamos fazer. Teu pai e tua mãe não estão vendo. Mas que vocês temam ao Senhor. Honre os vossos pais. Amém. Vamos orar. Eu convido o pastor a fazer essa oração. Amém. E os presbíteros que possam estar orando por esses adolescentes. Alessandra, por onde Alessandra está aqui já? Glória a Deus. Vamos orar. E você, igreja, mãe que aqui está, se coloca de pé aí. Vamos ficar todo mundo de pé. Vamos orar por esses adolescentes. Amém. Para que eles sejam bênção. Vamos colocar as mãos sobre eles. Amém. Maravilhoso Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Pai, neste momento, Senhor, Deus da glória. Nós queremos interceder pela vida, Senhor, de cada um desses adolescentes. Senhor, que o Senhor neste momento esteja, Senhor, visitando, Senhor, os seus corações. Que o Senhor, ó Deus, contemple, Deus, aquilo que eles têm, ó Deus, experimentado no seu dia a dia, nas escolas, ó Deus, em seus lares, em sua vida, Senhor, em seu coração. E que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, repreender todo o mal, todo o pensamento contrário, Senhor, toda e qualquer investida maligna sobre eles, qualquer, ó Deus, seta maligna, Senhor, do inimigo que tem sido lançada, Senhor, sobre a mente deles, sobre o coração deles, sobre os sentimentos deles, sobre a vontade deles, ó Deus, neste momento seja destruída no poder e na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, os filhos são herança do Senhor e queremos neste momento, Senhor, pedir que o Senhor repouse da sua graça, da sua unção, e que o Senhor, ó Deus, possa então, ó Deus, consagrá-los a Ti, Senhor. Ó Pai, são os nossos filhos, queremos que eles sejam bênçãos, queremos, ó Deus, que sejam usados por Ti, que sejam instrumentos para glorificar o Teu santo nome, e que o Senhor, ó Deus, possa remover da mente deles tudo aquilo que não te agrada. Que o Senhor visite os seus corações, Senhor. Se há ansiedade, que ela desapareça. Se há depressão, que ela caia por terra. Se há, ó Deus, qualquer tipo de mal, Senhor, que neste momento, Senhor, seja destruído, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, eu te peço, Senhor, que qualquer desejo mundano seja tirado dos seus corações.
Que o Senhor, ó Deus, possa, Deus, livrá-los das guerras do maligno. Que o Senhor, Deus, faça cair toda corrente do mal que aprisiona qualquer um deles, meu Senhor da glória. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, esteja desfazendo obras malignas nesta hora. Qualquer maldição que alguém lançou sobre nossos filhos, caia por terra no poder do nome de Jesus Cristo. E que os nossos filhos, ó Deus, sejam bênçãos. Que o Senhor, ó Deus, inquiete o coração deles, ó Deus, para buscar a Ti, para ouvir a Tua palavra, para desejar ardentemente, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E que o Senhor, ó Deus, possa livrá-los de toda sorte do mal, Senhor. Pai, que eles sejam, Senhor, abençoados por Ti. E que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, conduzi-los a uma vida piedosa e de temor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Podem sentar, glória a Deus. A igreja também pode sentar. Rapidamente eu quero dar os avisos.